Estou funcionando já. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Renato aqui, com o nosso irmãozinho Renato aqui de Florianópolis, com o pessoal dele também aqui de lá, nossos irmãos de Florianópolis, o Elbiose também. Tá? Elbiose também é turismo, vocês têm que saber também que tem turismo em Elbiose, não é só chegar para estudar, para fazer, não, tem mais coisa, tem passeio no parque, vocês não sabem, vai por aí afora, né? O dia vem, é que eu falo para vocês, vem para cá, você também, vem para a Caixa, né? Vem para a Caixa, né? Então está aí o nosso trabalho de hoje, a consciência do terceiro milênio, hoje apresentando um trabalho, né, uma pesquisa, uma experiência sobre o plano astral. Não vamos defender tese, nós vamos só conversar sobre o plano astral, algumas coisas, né? Mesmo porque já temos algumas partes dessa palestra lá no ano passado, no ano retrasado. Então pode acessar lá e são complementos, né? São partes complementares, né? E tal. Pode lá acessar lá e vocês também não vão querer também tudo de bandeja também, prontinho, né? Mastigado e vocês, não é assim, né? Cada vez a gente passa um pedacinho e aí vocês vão aprendendo também, nós também. Então tá aí, o ocultista é o que aprende conscientemente a distinguir o bem do mal, né? O ocultista vê o espírito e o corpo de todos os homens. Não, o ocultista vê o espírito e o corpo de todos os homens são uma só coisa com o espírito e a matéria do universo. Quer dizer, é um todo, né? Então, o verdadeiro ocultista, o verdadeiro iniciado, é aquele que vê o todo. Ele não vê em parte, né? Vamos dizer assim. Eu vou ver o plano astral, eu vou ver o plano mental, eu vou ver o plano espiritual. Não é assim, não. Ele vê o todo, né? Ele vê o todo e depois ele toma tudo isso em parte, né? É uma espécie de uma medicina ayurvédica, etc. Né? O corpo astral tem o corpo astral de um homem comum tem muitos tipos de vibrações diferentes, que se chocam, produzindo enorme confusão. Então vamos ver como é que o Madonna funciona, né? Um detalhe aí, como sempre começamos, não vamos defender tese, não vamos fazer cabeça de ninguém, né? Não vamos obrigar ninguém a aprender nada, coisa e tal. Nós vamos só mostrar o trabalho que a gente vem aprendendo durante tanto tempo aí. Aquele que busca o caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Não deve ter nenhum tipo de preconceito e deve buscar, por seus próprios esforços, o entendimento da verdade. Ou seja, aquele que procura o caminho da iniciação, ele não deve, né? Poder pode, pelo menos no início pode, mas depois não. Arranjar um guru e ficar atrás, né? Pegar uma pessoa assim com um pouco mais de experiência e ficar lá futucando lá, querendo informações. Então ele deve procurar um mestre, né? Se pode beber água na fonte, para que vai beber água engarrafada, né? É por aí. Então vamos nós. Inicialmente, para conhecermos o funcionamento do plano astral, mistério se faz darmos algumas noções de que é ocultaste, né? Segundo o dicionário lá embaixo, ó, cadê o Matheus? O Matheus vai ler lá para mim? No dicionário online de português ocultista, vem do verbo ocultar, o mesmo que... como é que é? Cadê o Matheus? Fala, Matheus. Cadê? Tá lá, não? Cobriste, disfarçaste, dissimulaste, encobriste. É que nós não temos contra-regra hoje, né? Como é normal, né? Não tem contra-regra, não tem nada. O Matheus já falou lá, ele tá tudo que é com ele lá, ó. Matheus, estou aqui! O outro está aqui, Matheus, tem um amigo seu aqui também. Então nós não temos uma pessoa para ajudar, a gente faz tudo, né? É igual futebol, bate lateral, bate córner, bate tudo, vai lá cabecear. Então, inicialmente, para conhecermos o funcionamento do plano astral, mistério se faz darmos algumas noções de que é um ocultaste, pois o conhecimento do funcionamento desse plano nos leva a perceber que podemos lidar com as artes ocultas, aquilo que propicia o perfeito entendimento desse plano. Um cuidado, porém, é não se tornar como um aprendiz de feiticeiro. Vocês já viram aquele filmezinho lá do Walt Disney, né? Do aprendiz do Mickey, né? É coisa e tal, né? É esperto, né? Não quer encher o tanque com água e manda a vassoura fazer e a coisa fica complicada. Assistam lá, né? Assistam lá que é bom. Tem muitos filmes iniciáticos aí fantásticos. Para se praticar qualquer das ciências chamadas ocultas, não é necessário que tenhamos poderes paranormais, mas tão somente o conhecimento de como manipulá-las. Então, a ideia é essa, não é? A pessoa não tem que ser
expert no assunto, não tem que ser vidente, clarividente, sensitivo, não precisa, né? Basta que a pessoa, que a gente fala assim, a pessoa se levante e tome uma atitude, né? A partir de agora eu não vou mais ser como todo mundo é, eu quero algo diferente, quero mais, né? Coisa e tal. E vai por aí. Nessas artes se inclui o mesmerismo, o magnetismo, a magia cerimonial, a alquimia e a astrologia, assim como as feitiçarias, os encantamentos, necromancia, a cartomancia, geomancia, quiromancia e 1000 outras artes de clarividência, física e astral, clareaudiência, psicometria, etc. Numa lista inesgotável que qualquer pessoa pode acrescentar ao seu bom gosto. Então está aí, né? Quer dizer, qualquer um pode estudar, pode aprender, não tem que ser expert em nada, né? Em ciência nenhuma. Porque na realidade ele vai desenvolver isso aí, e o ideal é que ele ou ela, a pessoa, procure um mestre, né? Um mestre realmente consciente, um mestre que saiba trabalhar dentro da fraternidade branca, etc. Porque existem os mestres feiticeiros também. Mas por infelicidade, os segredos estão bem guardados de tais artes e estão caindo em mãos inescrupulosas, por isso se faz o alerta, né? Esse alerta nós estamos fazendo. Ou seja, as pessoas estão pensando que fazer iniciação é comprar livro no jornaleiro, né? É no sebo, vai no sebo, coisa e tal, compra livro, vai fazer ritual de Kundalini, vai fazer pranayama, não sei das quantas, coisa e tal, e a coisa não é bem assim não, né? Tem muito mais coisa por trás, um trabalho magnífico e muito interessante, mas requer que tenhamos um mestre, e um mestre atualizado. Não é pegar um mestre que vai ensinar coisa lá no passado, lá no tempo lá de Kunaton, Nefertiti, não sei das quantas, porque tudo isso também já foi atualizado também para a nossa época. Nenhum homem que pratica tais artes, no sentido meramente fenomênico, pode se considerar ocultista. Pode, no máximo, se considerar um mago ou ilusionista. Ou outro feiticeiro, não sei. Né? Como que? Quem está atrás de mim não está assistindo a tela, né? Não pode mudar de lugar, não? Quem está atrás de mim pode mudar de lugar. Porque não tem jeito, né? Estou falando aqui com nossos irmãos aqui, né? Para se arrumarem melhor, para poder ver, né? Dá para vocês ver aí também, né? Vou dar uma aqui, ó. Aqui que não fica na frente dela. Aqui, ó. Pronto. Aqui nosso trabalho é tupiniquim, assim, já tem telefone, faz tudo, né? O cultista é o que aprende conscientemente a distinguir o bem do mal, né? Ou seja, no caso do equilíbrio, né? Ou seja, o que é positivo, o que é negativo. Esse caso de bem e mal não foi dado ao ser humano saber, né? Há os interesses para achar que é bem e há também os outros tantos que a pessoa acha que é mal, né? Quando nos prejudica, nos fazem mal, né? Mas muitas vezes a gente faz o bem para alguém e faz o mal também junto, né? Acaba prejudicando os outros. Não é um homem teórico e sim prático, quer dizer, o ocultista. Não atua com a fé cega, mas sim com a intuição. Não basta que seja meramente bom, mas também sábio e justo. Então, no caso aí, se pede que a pessoa, vamos dizer assim, ela estude, né, ela aprenda, ela raciocine, ela medite, coisa e tal, porque ela vai se tornar um clarividente mental, automaticamente durante o decorrer dos seus estudos, dos seus trabalhos. E com isso aí ela vai diferenciar, né, intuitivamente o que é bem, o que é bom e o que é mal. E às vezes a pessoa vem com uma conversa afiada e leva tipo um buraco. A sabedoria não só supõe conhecimento, mas também compaixão, amor, por ser o laço que une o ser ao não ser. Laço que une os sábios, investigando com a sua inteligência, descobrindo-no em seus corações. Continua. O ocultista é aquele que anda pelo caminho do desinteresse e da justiça, né? Então, muito cuidado com essas palavras, né? Porque desinteresse de quê, né? Vão pegar meu dinheiro e jogar avanço no meio da rua. Não é assim, jogar para todo mundo, né? E tal. Não é só assim, não, né? Tudo tem um porquê, tem os seus limites e tudo mais, né? E o nosso século também é dado por pessoas que normalmente querem mais do que podem ter, né? Sempre assim.
Nenhum homem ignorante pode, mesmo que queira, ser justo, né? Porque se a pessoa é ignorante no sentido de conhecimento, né? Conhecimento da sabedoria e iniciatividade, conhecimento avatárico, vai por aí afora, né? Então, esse é o sentido de ignorante, né? Então, de repente, a pessoa pode fazer o bem para um e acabar prejudicando essa pessoa, né? E pode fazer o mal para outro e acabar ajudando também. Então, depende muito, isso aí tem que conversar, né? O que pode ser justo para um número é a miúdo injusto para o bem-estar da coletividade maior. Do mesmo modo, também a justiça, aparentemente para uma nação, pode ser injusta para a humanidade e a aparente justiça com esta talvez injusta para o universo. Vou ler de novo, porque meu olho aqui embaralhou todo. Nenhum homem ignorante pode, mesmo que queira, ser justo. O que pode ser justo para um número é a miúdo injusto para o bem-estar da coletividade maior. Do mesmo modo, também a justiça, aparentemente, para uma nação, pode ser injusta para a humanidade. E a aparente justiça para com esta, talvez, injusta para o universo. Então, pode ser justa para uma população, coisa e tal, mas no aspecto global, ou seja, no aspecto universal, pode ser injusta, coisa e tal, né? E é muito comum acontecer, né? Como aconteceu agora, que estão dizendo aí que os nossos irmãozinhos lá na Europa, né, lá no Oriente Médio, jogaram gás sarin naquele povo lá, matou criança, uma série de coisas, coisa e tal, e depois justificou, jogaram uma bomba em cima, coisa e tal. E agora os governantes estão dizendo que tudo mentira, foi tudo falso e tal. E assim nós vivemos também iludidos, né, com conversa piada dos outros, e tomando partido também. Aí seria bom dar uma olhada numa matéria chamada egrégora. De umas 4 semanas atrás, nós falamos sobre egrégora. Dá umas piadinhas lá, assiste aquela palestra lá, para ver qual é a mecânica disso aí, porque às vezes as pessoas, né, pensam que é mal e é bem, pensam que é bem e que é mal. Ah, vou fazer o bem porque o cara jogou uma bomba em cima do povo lá, né? Uma bomba, um material químico em cima deles. Aí justificou jogar uma bomba em cima deles também. Mas que é isso? É mal com mal, mal com bem? Como é que fica esse negócio, né? Dá uma olhadinha na televisão que está falando lá. Assim, a suposta crueldade da natureza é mera aparência ilusória, criada pela ignorância das mentes, que só podem contemplar a fração infinitesimal do magno problema. Vamos no pedacinho para a gente esclarecer. O ocultista vê o espírito e o corpo de todos os homens são, quer dizer, uma só coisa, né? Com o espírito e a matéria do universo. Então o homem é completo, o ser humano é completo. Falar de homem é complicado, está cheio de mulher aqui, eu dá na cascuda. Deseja também unir sua mente com a grande mente ou alma do mundo. Então as matérias que nós preparamos, outras matérias que a gente já pega pronta e dá uma arrumada, a gente tira o nome do homem de lá, sabe como é que é? A gente tira o nome de homem para não pegar mal, né? A gente vai lá e bota ser humano, né? Para agradar a todos, né? Coisa e tal, né? É por aí mesmo. Mateus, você está aí ainda? Tá. O Mateus daqui tá, e o Mateus de lá está lá? O Moisés disse que estava assistindo, mas por que está com vergonha, Moisés, de falar alguma coisa? E Miguel também? Estão com vergonha. Então tá lá. Voltamos atrás aqui, vamos para frente. Ao propor-se alcançar esta meta, verifica-se nele uma mudança radical, quer dizer, no pretenso, no discípulo ou no mago. Com a mente sempre fixa no axioma, paz para todos os seres, né? Aí é tal negócio, a pessoa quer paz para ela, mas ela não quer paz para o outro. Amplia em silêncio sua natureza espiritual, ilimitando o amor do indivíduo, da família, da raça e até da humanidade, mergulhando no oceano da compaixão e da sabedoria que deve abarcar a natureza inteira. Então é muito comum falar assim, me deixe em paz. Aí eu vou deixar você em paz para você fazer o quê? Aí geralmente não é para fazer coisa boa não, quando está reclamando é porque tem alguma coisa errada. Vamos lá. A mente é o grande princípio de separação entre os homens, porque expressa o modo de ser de suas respectivas opiniões e convicções. Aquele que permite que sua mente fique dominada por uma crença filosófica
exotérica, jamais poderá ser um ocultista. Então é tal negócio. Já falamos disso. Quando nós falamos sobre as religiões e coisa e tal, lá, foi até, já deve ter uns 3 meses atrás, nós comentamos sobre isso aí, né? Sobre esses aspectos. Os prós e contras das religiões, das filosofias e tudo mais. Então, quando a pessoa fica focada numa coisa só, não vai para frente, né? Ou seja, ela para na evolução dela, né? Ela não continua. Então, ela está dizendo que permite que sua mente fique dominada por uma crença filosófica, esotérica, né? Achando que aquilo ali vai resolver o problema, e é o caso das religiões, que hoje atende muito bem as pessoas, mas, no entanto, falam coisas do tempo lá do Cristo, com 2.000 anos atrás e tudo mais, e a evolução continuou, vários mestres vieram depois, né? E tal, e as pessoas continuam ainda a parada dele lá. E essa essência dele já passou em outros vasos, né? Chamados vasos e signos de eleições, e já vieram aqui para o nosso século também, e as pessoas já estão ainda adorando ele lá atrás. Então imagina como é que ele fica, né? Como é que ele pode ver essa situação, né? Aquele permite que sua mente fique dominada, para repetir, por uma crença filosófica, exotérica, jamais poderá ser ocultista, né? Quer dizer, um ocultista completo, né? O ocultista pode ser, mas não é bem assim também, né? E depois também ela toma um rumo e aí, né, vai em frente. Para que o ocultista possa ser justo com todas as crenças, tem que estar livre e por cima de todas elas. Como a maioria não tem ainda a clarividência necessária, se faz estudar tanto o corpo astral como o plano do meio, nome em abundância e em detalhes, né? Ou seja, quando a pessoa, para ela dominar um certo campo, é necessário que ela já esteja além desse campo. Então, por exemplo, a pessoa entra para a medicina, ela não pode se considerar doutora, né? Ela, pessoa doutora, né? Mas por quê? Porque ela não se formou ainda, como é que ela é doutora? Somente quando ela se formar, depois fizer a sua residência, aquelas coisas todas, os seus estágios, é que vai se tornar a pessoa uma doutora. Então, é o caso do ocultista também. Então, o ocultista também só vai se considerar, aí, por baixo, vou considerar assim por baixo, pelo menos uns 30 anos de estudo. Está achando que é para desanimar? Não é para desanimar, não. É para entender que a coisa não é brincadeira. Para apresentarmos o corpo astral, devemos nos lembrar que as partículas que o constituem acham-se em constante movimento. Então nós temos o plano físico, psíquico, espiritual e vai por aí afora, né? Dê uma olhadinha lá na palestra físico, psíquico e espiritual. Dá uma olhadinha lá que vai falar sobre esses assuntos aí. Não está falando nada. Nossa vizinha está colaborando aqui com a palestra. Então vamos lá. Na maioria dos casos, as nuvens coloridas que se fundem umas nas outras e rolam constantemente umas nas outras, aparecendo e desaparecendo sucessivamente na superfície luminosa com bolhas de água em violenta ebulição. Dá uma olhada lá no Google, né? Dá uma olhada lá no YouTube, procure sobre essas matérias, dê uma espiadinha legal, mas não tome como palavra definitiva. Vocês têm que ir para frente. É o nosso caso aqui também, né? É para estudar, para aprender, para melhorar, para crescer, e vai por aí afora. Não somos gurus de ninguém, não. Nunca as várias cores do ser que reveste um corpo astral ocupam a mesma posição, né? Elas são voláteis, elas ficam se misturando o tempo todo com o tal, né? Se vocês procurarem lá ver egrégora, o corpo astral, também como é que é o nome mesmo? Aquela ovo áurico, coisa e tal, né? Então, dá uma olhadinha no ovo áurico também. Tem o trabalho de Lindebitter, Anne Besant, coisa e tal, que são coisas maravilhosas. Dê uma olhadinha e vão em frente, né? Não fique parado lá, não. Nunca as várias cores do ser que reveste um corpo astral ocupam a mesma posição. Muito embora se note a tendência que elas têm em voltar ao ponto em que habitualmente se manifestam, né? Aí vai completar também com o caso dos egrégoras, vai por aí afora. Sua composição se faz de matéria astral, de todos os subplanos do plano astral, porém em quantidades variáveis, né?
Lá no outro bate-papo, nós falamos sobre esses valores todos dentro do plano astral, né? Os sentimentos, vai por aí afora. Hoje aqui esse pedaço é complementar. Daqui a um tempo nós vamos fazer um outro papo, né? E vamos dar um pouco mais de informação. Então não vamos defender tese nem nada. A ideia toda é que vocês também podem baixar lá no YouTube ou também lá no Portal de Aquários esse material e copie, vai guardando e vai estudando. No homem pouco desenvolvido, a quantidade de matéria astral nos subplanos inferiores apresentam-se em maior quantidade e, como é mais densa, ocasiona contornos irregulares em seu ovo áureo. Apresenta-se com cores reveladoras de uma grande sensualidade misturada com as do egoísmo e dos instintos animais. Ou seja, as pessoas que são clarividentes, elas percebem o nível de evolução que as pessoas, de modo geral, possuem, olhando para o seu ovo áureo. Se esse ovo áureo, né, a parte mais bojuda ficar em cima, é sinal que a pessoa tem uma certa evolução espiritual, né? E se por acaso, né, se a parte mais bojuda estiver para baixo, a parte mais fina estiver para cima, é sinal que ela ainda está, no caso aqui que apresenta, né, são cores reveladoras, uma grande sensualidade misturadas com as do egoísmo e dos instintos animais. Isso aí é muito comum se encontrar entre nós, seres humanos. As manchas escarlates, quer dizer, as manchas vermelhas, vamos dizer assim, coisa e tal, sujas, denunciam um estado constante de cólera. Às vezes o cachorro ataca a gente na rua, e aí quanto mais a gente manda o cachorro sair, mais ele avança. Mas por quê? Porque a gente emite essas manchas escarlates no nosso ovo áureo, e ele fica preocupado, ele fica nervoso, está achando que algum bicho vai atacar ele. Então ele parte para cima. Há nela insignificantes vestígios de afeição, inteligência, e os sentimentos religiosos são os dos mais baixos possíveis, ou de baixa espécie. Todas as cores se apresentam espessas e sombrias. É um corpo astral sem controle. Isso aí é muito comum entre os índios, etc., coisa e tal, e as pessoas, já vamos dizer assim, ditas civilizadas, que têm, assim, pouca espiritualidade. O corpo astral de um homem medianamente desenvolvido é constituído de uma quantidade um pouco maior dos subplanos intermediários do plano astral, fazendo com que o seu ovo áureo já tenha contornos definidos, porém, como a matéria ainda é mais ou menos densa, ela se concentra na parte inferior, fazendo com que a parte afunilada do ovo fique para cima. Então a parte fina fica para cima, coisa e tal. Então está aí, confirmando o que nós estamos falando, né, coisa e tal. Domina nele o egoísmo, com vestígio de malícia, empregada para fins pessoais. Já apresenta tendências para transformar a astúcia em adaptabilidade. As cores denunciadoras da afeição, da inteligência e da devoção aparecem mais visíveis e de melhor qualidade. Quer dizer, cada vez que a pessoa vai evoluindo, essas cores dos sentimentos, de afeições, de amor, e vai por aí afora, se expressam no ovo áureo de uma maneira cada vez mais sutil, né? De melhor qualidade, vai por aí afora. Mateus, continua, está no ar ainda? Está chegando aí, Mateus? Estou falando aqui com contra-regra. Cadê o outro Mateus? Também não está aqui não. E aí, Mateus, está chegando aí? Está funcionando? Que às vezes não está, né? Então vamos lá. Se tiver, avisa. Se não tiver, avisa. Vez por outro, qualidades artísticas, cores de sensibilidade, podem se refletir no fundo do seu aura. Quer dizer, o aura fica como se fosse um pano de fundo, né? E aonde facilita as pessoas fazerem a leitura, né? Do estado de espírito que a pessoa possui naquela hora, pelo menos. No homem desenvolvido, a quantidade de matéria astral dos subplanos superiores predomina, fazendo com que seu ovo áureo se apresente com a parte afunilada para baixo. Olha que nós tínhamos falado. Pois sendo esta matéria mais sutil, né? Então é fino embaixo e bojudo para cima. Pois sendo esta matéria mais sutil, consequentemente é mais leve. Todas as cores se apresentam claras e luminosas, dispostas em faixas nitidamente marcadas. O contorno do corpo é bem definido
e seu conjunto dá-nos a impressão de ordem e perfeito controle. Então está aí, né? O material está aí, né? A Mateus está lá, eu estou, né? Está falando lá. Vamos nós. Algumas matérias aqui tem muita letra, coisa e tal, né? Para não ficar muito grande, também não ficar cansativo. Como há uma estreita ligação entre o corpo astral e o corpo mental, no decorrer do seu desenvolvimento, o ser humano vai fazendo com que um se torne semelhante do outro. O ser humano passa a ter domínio de suas próprias emoções. Tal ser humano, acha-se ainda ocasionalmente sujeito à irascibilidade e a diversas aspirações indesejáveis, mas já sabe como reprimir e dominar estas manifestações inferiores. Quer dizer, quando a pessoa já chega num certo equilíbrio, ela controla, né, vamos dizer assim, a ira, a raiva, coisa e tal, né, certos sentimentos assim mais grosseiros, ela consegue controlar. Ela não toma uma atitude de partir para a briga a troco de nada. O corpo astral de um homem comum, de um ser humano comum, tem muitos tipos de vibrações diferentes que se chocam, produzindo enorme confusão. Também vocês podem acessar, né, o Reino dos Deuses. Né? Esse livro também é interessante, porque ele mostra também os seres, né, da natureza, os seres do mar, e vai por aí afora, coisa que nós não podemos ver, né, somente para evidente que pode ter acesso a esse material, ou pode assistir esse pessoal, né? Então, em alto mar, a pessoa vê anjos, coisa e tal, mas são seres da natureza que estão ali. Então, dá uma olhadinha lá, né? Como é que é o título? Já nem lembro. No Reino dos Deuses. Reino dos Deuses, né? Se procurar na internet, realmente tem muita coisa também. Cuidado com a internet, nem tudo é bom não, hein? Tem coisa que não está errado. Às vezes a opinião da pessoa, ela não está seguindo o mestre, né? Ela tem a opinião dela, e o que ela sente, ela manda. E as pessoas acabam seguindo aquilo ali. E o resultado de emoções e preocupações inúteis, de que são vítimas quase todos os homens, principalmente os ocidentais, né? Os seres humanos ocidentais, principalmente os ocidentais. Um corpo neste estado não é apenas um corpo feio, mas também um corpo capaz de causar perturbações nos corpos astrais de seu próximo. Quer dizer, às vezes tem pessoas que chegam do nosso lado, às vezes nós estamos numa fila, qualquer coisa, uma pessoa chega do nosso lado, daqui a pouco a gente pode sentir assim, um ambiente ruim, assim, um mal-estar, então quando você olha, às vezes tem uma pessoa que não está legal lá do teu lado, tem uma pessoa que está com a vibração ruim. Tal corpo pode ser comparado a um corpo físico que sofresse de uma forma grave de paralisia, com todos os músculos se contraindo e expandindo, desordenadamente e simultaneamente. Tais efeitos são contagiosos no plano e afetam as pessoas vizinhas, né, a pessoa que está por perto, as quais dão uma impressão penível de inquietação e desassossego. Aí que nós comentamos. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. É exatamente o fato de haver milhões de pessoas com seu corpo astral agitado dessa maneira, por toda a sorte de sentimentos e desejos irracionais, que torna difícil as pessoas sensíveis viver nas grandes cidades ou atravessar uma multidão. Né? Então tem pessoas que não aguentam ficar num grande centro, coisa e tal, né? Uma cidade muito grande, coisa e tal, as pessoas não aguentam, né? Porque a mistureba é muito grande, muito forte, né? E as pessoas se sentem mal, e etc. Né? Tem pessoas que não vão assistir partido de futebol, coisa e tal, né? Maracanã, Urumbi, não sei o quê, porque não aguenta, né? A força que está ali, aquela força psicomental que está ali, ou psico-instintiva, que fica melhor, que está rolando ali. Já uma pessoa com uma certa hierarquia espiritual, ela pode aproveitar esse momento para gerar um campo de energia envolvendo o campo de futebol. Né? Envolve ali com um campo de energia, principalmente assim, vamos dizer, por exemplo, uma esfera azul, né, envolvendo tudo, tá? Para trazer calma, né, passividade àquele povo que está ali, etc. Uma amiga nossa foi assistir o projeto Aquário no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, há muitos anos atrás, e lá ela achou uma coisa, e ela é sensitiva, e ela percebeu um ambiente assim muito propício, então ela fez um campo de energia muito forte, um campo azul, né, ou um globo azul, como queira,
E envolveu a todos ali e ficou ali por volta de uns 4, 5 minutos fazendo aquela mentalização. De repente, ela tomou um choque de retorno, ou seja, os egos, os espíritos, as mônadas, o nome que queira dar, mandaram de volta aquela energia para ela, e ela tomou um impacto de agradecimento, de gratidão, de amor, etc., coisa e tal, que ela ficou 3 dias chorando de felicidade. Amiga nossa, nós conhecemos essa pessoa, está viva aí. E são muitas coisas que acontecem, né, que a gente, às vezes, nem tudo pode falar também, e nem tudo a gente também conhece também. Essas desordens astrais contínuas podem mesmo reagir através do plano do duplo etérico e produzir doenças nervosas. O corpo astral, nas condições que acabamos de descrever, origina centros de inflamação, que estão para eles como os tumores no corpo físico, né? E aquilo depois pode repercutir no corpo físico e aflorar uma doença na pele, no corpo, etc. Além de desagradável aspecto que dão ao próprio corpo, constituem pontos fracos por onde a vitalidade escapa. Então é no caso. Outro detalhe, dê uma olhadinha também no tema chakras. Não fizemos ainda esse tema, né? Coisa e tal, mas o tema já está sendo elaborado. Daqui a um tempo nós vamos apresentar também, mas sempre dentro desse nível, né? Sempre uma explicação, aspectos gerais, coisa e tal, porque senão a pessoa vai começar a querer fazer yoga sem ter nenhum controle. Então aqui no caso do plano astral, é onde que está focalizado, vamos dizer assim, onde que está residente, a partir, né? Ancorado na coluna vertebral, é onde que está o chakra, os chakras da pessoa. Então existem chakras que são de evolução, e tem chakras que não devem ser mexidos mais, porque faz parte do reino animal, etc. Então também tem que tomar cuidado com isso. Além de desagradável aspecto que dão ao próprio corpo, constitui pontos fracos por onde a vitalidade escapa, que aí é o caso do chakra do baço, etc. Tais tumores não oferecem nenhuma resistência às influências malignas. O remédio para reparar o corpo astral, assim doentio, infelizmente muito comum, como nós temos nas nossas etapas, né, consiste em reprimir a agitação, o receio e a inquietação. E acaba chegando no estresse, né, a pessoa fica estressada, etc. O discípulo, como já tivemos a oportunidade de dizer, não deve ter nenhum sentimento pessoal que possa ser afetado pelas circunstâncias, sejam elas quais forem. Então, as nossas irmãzinhas aqui não estão falando nada, os nossos irmãozinhos estão atrás do toco lá, ninguém fala nada também, Mateus não fala, Viviane, Moisés e Miguel também está tudo atrás do toco, estou sem graça, né? Vai, fala alguma coisa pra gente aí, ó. Vamos embora, não é isso? Pega um copinho d'água pra mim lá, eu esqueci, por favor. Aqui é tudo assim, tupiniquim, a gente inventa na hora, toma água, e tal. Bem, então já quase no final, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui atrás de mim, em volta de mim aqui também. Vamos ver o que eles vão dizer aqui, o que eles vão acrescentar para nós. Digam, falem alguma coisa. Se falar alguma coisa, né? Se por acaso eu não souber, eu vou dizer assim. Não sei. Não, água do filtrozinho, esse filtrozinho tirando aí. Tá bom aí. Essa água aí é boa. O discípulo, como já tivemos a oportunidade de dizer, não deve ter nenhum sentimento pessoal que possa ser afetado pelas circunstâncias, sejam elas quais forem. Ou seja, aí já são... Opa, obrigado, valeu. Ó, tá chegando água aqui de São Lourenço, hein? Então, qual é a ideia? A mesma ideia é que, né? Por exemplo, a pessoa vem, nos procura, cheia de problemas, descarrega em cima da gente. Nós ficamos com pena e abrimos o nosso aura para essas pessoas. E aí o que acontece? A pessoa fica muito bem, obrigada, coisa e tal, agradece, toma um cafezinho, né? E vai embora e deixa você com um astral horroroso. Tudo que ela trouxe fica com você. Entendeu?
Então é o caso aqui, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, ele diz assim, não tomar partido, né? A pessoa pode dar uma opinião, pode conversar, coisa e tal, mas não se afeiçoar ao problema, né? É muito comum a gente fazer isso aí com os familiares, né? Às vezes, o meu irmão não está muito bem também, às vezes liga para cá, a gente fica com pena dele, coisa e tal. Ainda bem que ele não está assistindo, porque ele não gosta, né? E tal. Mas aí, né? Ele não gosta, né? Ele acha que isso aí tudo é besteira, não sei o quê, ele já está evoluindo e tal. Muito bem. Mas fica gravado, né? O dia que ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. E tal, né? E tal. A minha irmã acha que Deus já fez ela assim também e não precisa de mais nada. Tudo bem. Mas aí a gente fica assim, né? Comovido com as coisas, com as situações. É muito comum nas novelas. Você assiste a novela, né? Você vai acompanhando. A novela já é preparada para deixar um gancho, um link para a próxima, né? Sempre assim, né? E aí você vai acompanhando, você vai se envolvendo naquele aura, né? naquela energia que o escritor desenvolveu lá. E a pessoa vai assimilando aquilo ali. Muito bem. Acaba a novela, aí ela está com ódio de um, está com raiva do outro, ama o outro, gosta do artista, tudo uma mixória danada no ovo da pessoa, né? E tal. E ela passa a odiar o cara que é ruim na novela, né? O bandido da novela, né? E aí está o negócio, é um ódio gratuito, né? E assim vai. Ele vai acumulando, isso aí vira uma egrégora, que aí é o que nós estamos falando lá, que já tivemos essa palestra aí. No homem comum, a inteligência é produzida pelo único, pela único, né? Não associado, pelo único de campo. No homem comum, a inteligência é produzida pelo karma, né? Corpo de desejo, que aqui também nós somos escritores também, a gente verifica, tira erro e tal, e sempre passa um monte de erro. Cama com K, que quer dizer corpo de desejo, né? Com manos inferior, né? Que é o mental concreto. Mental dos subplanos inferiores, que é parte da personalidade, só tem expressão, né? Que só tem expressão no mundo físico, propiciando a memória física. Então nós temos que ver o seguinte, é muito comum a pessoa passar pelo fenômeno morte, né? Ela perde o corpo vital, senão também ela não morre, né? Então ela perde o corpo vital, morreu, tal, passa para o outro lado. O corpo físico dela vai ser o quê? Vai ser a alma, vai ser a parte astral, quer dizer, o plano astral que está aí, coisa e tal. Normalmente ela perde a consciência, ela perde essa consciência, porque ela não tem mais a memória, e a memória fica no físico. Então é muito comum a pessoa passar para o outro lado e se perder do outro lado. Por isso que é comum a pessoa é bom que ela estude agora, enquanto tem tempo, enquanto tem disponibilidade, enquanto tem vida física boa, para quando chegar do outro lado, ela não ficar muito tempo perdida no astral. Entendendo? E é por aí, é coisa por aí. É isso aí, ele quer dizer mais ou menos isso aqui. Né? Então, só tem expressão no mundo físico, né? Então, isso aí é só no mundo físico. No plano astral, já existe a controvérsia, né? Vejam, né? Portal de Aquário também é cultura, além de outras coisas, né? Vocês estão vendo? Vejam um livro chamado A Viagem de uma Alma. Dá uma olhadinha, interessante. Peter Richelieu, um nome parecido assim, coisa e tal, né? Deve ter outros parecidos, coisa e tal. E ele mostrando esses planos, como é que funciona, uma coisa assim interessante, né? Foi de um fato acontecido na Primeira Guerra Mundial, quando aconteceu um problema lá com o irmão dele, coisa e tal. E aí vocês vão ver lá e vão aprender também. Aí vai falar sobre os planos de evolução. Aí esses planos, né, vamos dizer assim, que separa o físico do astral, do mental concreto, do mental abstrato, e vai por aí afora, as dimensões que existem entre si. Ele mostra isso aí, aí ele dá uma revelação. E a revelação é o que é? É dizer que esses planos, que nós na Eubiose chamamos de plano isso, plano aquilo, lá ele chama de céu. Então a Igreja Católica, né, o nosso irmãozinho do catolicismo, eles aprendem como o céu, na realidade, são globos, né, vou dizer assim, são mundos, aonde
cada um tem um nível de vibração, e de acordo com o estado de consciência da pessoa, ela vai para um plano desse aí. Né? Existe plano das artes, plano das músicas, de música, plano de pintura, plano disso, plano daquilo, coisa e tal. E existe também os mais densos, mais próximos do astral inferior, que aí a Igreja Católica dá o nome de inferno. Né? Mas não é bem assim também como é que acontece, não. Né? Tudo isso aí há controvérsia. Fazendo uma propagandazinha do nosso irmãozinho Chico Xavier, né? Ele fala no livro, me deram o nome do livro, eu procurei o livro, achei, não tem nada disso lá. O livro não tem título, xerocaram umas folhas e me deram. Então, o que está escrito lá? Procurem lá. Uma irmãzinha, há um mês atrás, me passou isso lá na palestra pública, mas eu procurei e não achei. Né? O nome não era aquele. Mas é o seguinte, na sua iniciação, Chico Xavier, ele foi fazer uma viagem, e essa viagem teria que ser para o inferno, né? Teria que ir para um local de baixa densidade. Muito bem. E aí, ele chegando lá, né? Existe várias, se você procurar ver no YouTube, se vocês procurarem também, tem vários livros falando sobre isso aí, né? Que a pessoa chega, tem que fazer certas viagens assim, terríveis, coisa e tal, né? Aquele filme Constantine, né? Mostra um aspecto desse aí também. Lembra do filme Constantine? Alguém viu aqui, não? Então, quem não viu, veja. Também é o caso da viagem do astral, vai por aí afora. Muito bem. Então, ele conta, né? Nessas folhinhas lá que eu ganhei, que eu não sei, que não tem título, né? Não tem nem número da página, não tem. Então, mas é uma publicação. Então, diz o seguinte, que ele foi, numa das viagens dele, num dos testes que ele passou, né, e que todos os iniciados têm que passar também, nos seus testes de todas as maneiras, né, cada um a seu modo, no dele foi ao cemitério e depois também ir também ao inferno. Chegando lá, ele encontra uma espécie de uma fazenda, né, um lugar bonito, coisa e tal, cheio de morro e tal, vai por aí fora, floresta. E ele falou assim, poxa, até que o negócio aqui não é tão ruim assim não. E tinha um camarada assim, parado, ele foi lá, falou com o cara disse que ele era o guardião. Não sou o guardião dessa região aqui. Aí ele se identificou, coisa e tal, que estava em processo de teste, né, vou dizer assim. E queria ver como é que era o inferno, coisa e tal, e que pelo jeito aqui o negócio não é tão ruim assim. Era tudo floresta, tudo bonito, coisa e tal. Ele disse, não, você se engana. Se você dá uma chegadinha ali na frente, dá uma olhada lá para aquelas montanhas de lá, que você vai ver o que é o inferno. Mas tem uma coisa, você tem que ir lá rapidinho e voltar, porque eu não tenho autorização para isso. Isso está no livro. Aí ele foi. Quando ele chegou lá na frente, que ele olhou, abriu o panorama para ele, e ele viu que havia um tremendo bacanal, uma festa imensa. Carros alegóricos aqui com forma de órgãos sexuais, vai por aí afora. E aí ele voltou. Aí ele falou assim, olha, o negócio lá está muito bom. Se o inferno aí sair, não está tão ruim assim, né? Coisa e tal. Ele falou assim, olha, a coisa não é bem assim. É porque, há 3 dias atrás, de acordo com o seu calendário lá na Terra, né, no outro plano, veio uma determinação que eles teriam que reencarnar. Então estão festejando essa reencarnação. Eles vão reencarnar daqui a 2, 3 dias, vão começar a sair, então vão reencarnar. Então estão felizes pela oportunidade que tiveram. Já dentro da eubiose, nós sabemos que essa época foi em 1956. Né? Nesse período de 54 e 56, vários seres que estavam no baixo astral foram liberados pelo rei Melquisedeque, né, para uma oportunidade, né, de evolução. Então, assim, a iniciação, você vai montando todo um esquema, né, vamos dizer assim. Você lê uma coisa daqui, a vida passa a ser um quebra-cabeça para você. Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vai visitar uma pessoa, a pessoa fala uma coisa, você vai na biblioteca, você tem outra, você vai no trabalho, você tem mais uma coisinha, você vai montando o seu quebra-cabeça, né? Quer dizer, não passa nada, você passa lá, né? Você passa lá cadê? Já lemos aqui já, né? Já lemos aqui já.
O fato de Kama Manas, que é parte da personalidade, só ter expressão no mundo físico, nos explica claramente a razão por que não podemos ter memórias de vidas passadas. Né? Quer dizer, até essa parte de Kama Manas, isso aí se dissolve no cemitério, então a memória vai junto também. O que fica no plano do corpo causal é o que fica residente aí. Até agora eu não ouvi ninguém falar nada aí. Eu posso fazer a pergunta? Não, ninguém falou nada. Vamos fazer? Vamos falar? Está acabando, hein? Olha a oportunidade. Depois só ao vivo lá, hein? Alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai perguntar alguma coisa? Estamos todos elaborando. O que vem por aí, né? Olha só, somente quando a consciência se eleva acima do mecanismo do cérebro, quer dizer, ele está acima do chakra coronal. Então é dito o seguinte, acima do chakra coronal existe um campo de energia, né? Como se fosse um oitavo chakra, né? Onde está o poder de vontade, decisão e realização e tudo mais. Mais ou menos assim, a 30 centímetros acima da cabeça, né? Então, quando a consciência está focada nessa parte, ele não perde a memória, né? Quer dizer, ele se eleva acima do mecanismo do cérebro. Isto é, quando passa a viver no próprio plano de Kamas e Manas, é que o homem pode guardar essa memória. Tanto Kama, né? Como Manas, se renova a cada vida e, por conseguinte, nenhuma relação pode haver entre eles e as vidas passadas. Por isso a gente esquece do que passou. Né? Agora, o que fica no corpo causal, não, é esse que mantém, que aí vem como dom, né? É o dom que a pessoa tem, já nasce com dom, já nasce sabendo coisas. As crianças, então, hoje nem se fala. E aí, as suas experiências se concentram em uma partícula de matéria do respectivo plano, aqui se dá o nome de átomo permanente. Então, são 3 átomos, né? Que ficam residentes no coração, e um está, vamos dizer assim, um é uma caixa físico, o outro do psíquico e o outro do espiritual. Então é como se fosse assim, um banco de dados, né? Então tudo que é de experiência fica gravado nesse átomo permanente, encarregado de fazer o transbordo dessas experiências para o ego, para o espírito, para a mônada, etc. Quando o respectivo veículo se desagrega pela morte. Quer dizer, ele passa para lá, né? Ele recolhe esses átomos, né? Que vão servir de base, vamos dizer assim, de modelo, né? De banco de dados para formar o novo corpo por época da reencarnação. Segundo os ensinamentos esotéricos, né? Após uma experiência, uma existência, sobram 3 átomos permanentes, é o que nós estamos falando, que vão ser encarregados de dar as novas informações para formar um novo ser. Por isso que vem gente aleijada, vem gente com dinheiro, vem gente com problema, vem gente sem problema, vem gente feliz, vem gente infeliz, é porque ele está consequente de outras vidas também. O átomo físico se encarrega de formar o sistema simpático. O corpo anímico vai formar o sistema vago. E o átomo espiritual vai formar o sistema cérebro-espinhal. Aí o porquê, já está justificando o porquê do pranayama. Porque o pranayama, ele vai alimentar, ele vai energizar esses sistemas que estão aí. Que não se usa, né, vamos dizer assim, as pessoas fazerem pranayama. A gente ensina para os alunos nos graus, mas eles não fazem, e o pior é que também nós também fazemos. Você está pensando que não é mais não, rapaz. Não fiz pranayama essa semana. Não fiz semana. Já pensou? E é mesmo. Mas quando você faz o pranayama, as pessoas sentem uma paz muito grande, porque ela começa a trabalhar, né? Ela começa a acomodar o seu mental, né? Vamos dizer assim. Como falou ali, né? Como deu o exemplo das coisas borbulhando, coisa e tal, né? Aí não, começa a acalmar, né? Começa a acalmar, e aí o estresse some, não tem estresse, né? Se a pessoa fizesse o pranayama antes de qualquer coisa, por exemplo, essa turma do vestibular aí, né? Não sou melhor do que ninguém não, mas eu aprendi a fazer o pranayama. Aí, o que eu fazia? Eu fazia o pranayama antes, uma semana antes do vestibular, eu já estava fazendo o pranayama. Quando eu chegava lá, o que acontecia?
Estava todo mundo lá fazendo colo, escrevendo na perna, escrevendo no sovaco, escrevendo para todo quanto é lado, passando colinha, né? Não, a gente levava um jornal, você estava lá, lia, ou lia um papel, qualquer coisa, não, e pronto. Aí eu lia com calma a prova, respondia o que podia, o que não podia deixar para depois, com uma tranquilidade. E às vezes acontecia o seguinte, de ser um dos primeiros a levantar e ir embora, e com uma notinha boa, uma nota 7, uma nota 8, assim, razoável, né? Tá bom, né? Tem gente que tira 10, beleza, mas a gente tirava 7, 7,5, 8 e tal, mas pelo menos não ficava nervoso, né? Não tinha nervoso, não tinha nada. Mas por quê? Fazia o pranayama. Os jogadores de futebol, se eles fizessem o pranayama, eles não teriam tantos problemas como eles têm, né? O cansaço que chega assim antes da hora, né? Eles estão preparados para jogar 45 minutos de cada tempo, né? E aí, chega num ponto que você vê o cara, quando é entrevistado, né, no primeiro tempo, né, no intervalo, o cara está respirando pela boca, pelo nariz, pelo sovaco, pelas orelhas, vai estar que está doido, bocão aberto, respirando, e no entanto o pranayama iria facilitar tudo isso, né? Então, aqui também, né, aqui a gente ensina para as crianças, né, do colégio, quando a gente trabalha com as crianças na parte de futebol, de atividade, coisa e tal, a gente ensina para as crianças. Se eles vão fazer, não sei. Da hora ensina. Ao longo da coluna vertebral, existem, né, 3 canais por onde passam 3 filamentos. O filamento ou corda da esquerda chama-se Ida e está relacionado com o sistema simpático. A corda da direita chama-se Pingala e está relacionado com o sistema vago. A corda central chama-se Shushuna e está relacionado com o sistema cérebro-espinhal. Então está aí o aspecto do pranayama, que nós não vamos explicar aqui, né? Porque vocês não vão fazer também, né? E tal. Quer aprender, vem para cá, você também, né? Vem para cá para aprender com a gente, e tal, né? Mas fica a ideia aí. Então, para aquelas pessoas que já conhecem esse sistema, né? Vai uma mensagem. Naquela parte ali, está falando assim, a corda central chama-se Shushuna, né? É aonde que está o equilíbrio, né? Entre Ida e Pingala, né? É justamente quando há o equilíbrio entre as duas cordas, Ida e Pingala. Nossos irmãozinhos da mecânica quântica, anota isso aí, rapaz, que é importante para vocês. O universo tem suas cordas, mas porque é reflexo do ser humano, que também tem corda também. A corda do ser humano é essa daí, né? Tem gente que fala assim, ele está com a corda toda, olha só, né? A menina está muito assanhadinha, ela está com a corda toda, né? Então está aí. Então a Shushuna é justamente aonde que há a meditação. Quer dizer, quando você puxa o ar por um lado, né? Você não pensa em nada. É quando você para, aí que você entra em que chama de Dharana, Dhyana e Samadhi. Há um mês atrás nós fizemos uma palestra aí e tem esse material lá, dá uma olhadinha, né? Você não vai querer pegar tudo de bandeja também não, né? Dá as piadinhas lá para ver como é que funciona Pratyahara, né? Pratyahara, quer dizer, na linguagem sânscrita lá. Para a gente pranayama, né? Então ele fala sobre o momento, né, que você vai elevar sua mente ao Altíssimo e você vai entrar em contato, né, com o seu mestre, com o seu Deus interior, coisa e tal. É justamente quando você joga energia aí no Shushuna. É isso aí. Mais alguma coisa? Vem para cá, chama você também, né? Quando praticamos o pranayama, que consiste em exercício respiratório, que ora aciona a narina esquerda, ora a narina direita, e ora as duas ao mesmo tempo, olha lá o Shushuna, estamos fazendo nada mais, nada menos do que uma afinação. A afinação dessas cordas, que corresponde à mística lira de 3 cordas. Olha só. Esse nosso bate-papo também tem revelações também para muita gente também, até para a gente também, né? Está aí, né, o trabalho, tá, né? E uma coisa importante, né, que é o pranayama, que já se ensina aqui no primeiro grau, daqui da eubiose, etc. Né? E aí, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Nós estamos pedindo às pessoas aqui presentes para falarem alguma coisa, mas eles estão inibidos de falar. Acho que nós estamos cansados por causa da viagem.
Cansados por causa da viagem. Uma boa saída. Então, vamos continuar então. Para encerrar. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. Olha só. Físico, psíquico e espiritual do ser humano. Olha as 3 cordas de novo aí. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente. Não é conhecimento de jornaleiro, cara. A coisa é diferente. Você vai estudar, sob o comando, vamos dizer assim, assistência de um mestre, etc., né? Que é o professor Henrique José de Souza. Então está aí o trabalho na iniciação do professor Henrique José de Souza. Ainda, né? Superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. É muito comum nas salas de aula você ver pessoas, né, de várias classes sociais ali, tudo presente, né? Desde a pessoa que vende, está vendendo pão também, está lá junto, o outro que é doutor também, coisa e tal, também está lá junto, coisa e tal. Mas por quê? Porque esse conhecimento não é dado em colégio, né? Então é dito o seguinte, quando a pessoa vai entrar em iniciação, ela tem que se desarmar, né? De tudo que ela aprendeu no mundo, ela aprender uma nova, atingir um novo estado de consciência. Então, se ela vier comparando, o meu professor de física, o meu professor de engenharia, aí já complicou tudo, complicou. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos de evolução. E a iniciação do professor Henrique de Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. O templo não é lugar de religião, e sim de realização. As pessoas gostam de fazer ritual, coisa e tal, muito bonito, coisa e tal, mas tem algo mais também atrás do ritual, não é só isso não. Pessoas que vão à missa, coisa e tal, vão na sinagoga, coisa e tal, existe algo mais ali, não é só chegar lá para assistir e vai embora não. Né? E aí, está aí o nosso trabalho, a liberdade interior, eubiose a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Não é atrás de Jesus, de Buda, de Maomé, não sei o que, não. É o seu Deus, o mestre dentro de você. Né? Mantém vários departamentos nas principais cidades e aí na curso de correspondência. É só entrar lá no Google, né, e tal, escreve lá eubiose, coisa e tal, portal de aquário também, o jeito que vocês quiserem, e vocês vão ter esse material todo lá. E estamos conectados. Né? Prestigiem o portal de aquário, né? Divulguem dentro do possível, www.portaldeaquario.com.br. Vocês vão ter uma página lá da eubiose e vocês vão ter a página também do portal de aquários. Né? Vocês vão ter acesso a 107 palestras com essa de hoje. Né? Dá uma olhadinha lá com calma. Pode baixar, né? Tem muitos amigos nossos que baixam, né? Fazem uma pastinha, botam lá no portal de aquário, joga tudo lá dentro, coisa e tal, e vão alinhando tudo, e vão estudando, vai por aí fora. Vocês podem ter um vídeo e também tem um PDF também que vocês podem estudar. E aí, está aí o trabalho, né? Ninguém falou mais nada, eu falei sozinho. Tá bom, olha só. E aí, está aí. Muito obrigado pela presença aqui também, né? Muito obrigado também por vocês assistirem aí. E tem o nosso e-mail, né? Vocês podem entrar em contato com a gente. O pessoal faz perguntas e tal. Eu só peço que me dê 2 dias, mais ou menos, 3 dias no máximo, para eu responder as perguntas que o pessoal faz, né? Que eu não tenho condições de estar toda hora no computador para responder e tal. Então tem uma hora que eu sento, respondo uma batelada de perguntas, coisa e tal, né? Então tem uns amigos, a minha esposa está na Alemanha nesse momento também assistindo com a gente lá, né? E vai por aí. E aí, pessoal, valeu, um grande abraço para vocês, saúde e boa sorte, e até sempre. Valeu.